Olá, eu sou Lidiane Mello e ajudo profissionais de saúde a acolher e cuidar de pessoas em situação de sofrimento extremo, em situação de violência autoprovocada e atuar na prevenção ao suicídio em qualquer nível de atenção que você esteja, principalmente se você não é um profissional especializado na saúde mental, assim como eu. Mas eu descobri, nesses anos todos de aprendizado, de conhecimento, de buscas, que existem diversas maneiras como nós profissionais de saúde podemos atuar para a prevenção dos processos autodestrutivos e do suicídio. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês hoje. No vídeo passado eu falei sobre pertencimento, né, sobre fatores de proteção que nós profissionais de saúde podemos utilizar como formas de tecnologias leves em nossos ambientes de trabalho. E hoje eu vou falar sobre segurança emocional. Já já explico. Se você quer receber sempre esse conteúdo, quer saber mais, curte e me segue aí no canal para você poder acompanhar comigo e se tornar comigo um guardião da vida. Nesse processo de ensinar outros profissionais de saúde com relação aos fatores de proteção à vida, né, fatores que podem promover a, a valorização da vida, que é o que a gente fala tanto, né? Uma das coisas que eu preciso falar para você é que a gente não tem que esperar setembro para falar sobre prevenção ao suicídio. O sofrimento ele acontece diariamente, ele não espera setembro. E muito pior é quando nós fazemos ações somente em setembro, que para as pessoas em sofrimento dá a seguinte impressão: nossa, só importo em setembro, no resto do ano, onde é que estavam essas pessoas que estão, nada contra, mas onde estavam essas pessoas que estão enchendo as bexigas amarelas? Então, para além do setembro amarelo, a minha missão é ajudar outros profissionais de saúde a cuidar e acolher de pessoas em situação de sofrimento extremo e em situação de violência autoprovocada. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar, eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento, essa forma que a gente pode olhar para os processos autodestrutivos e que a gente pode então agir para prevenir e para promover ações de vida, que esse é o meu principal objetivo nessa live aqui que eu estou fazendo essa semana. Então, como eu falei, né, vamos falar um pouquinho sobre segurança emocional. O que é essa segurança emocional? No mundo corporativo, principalmente nos setores de gestão de pessoas, qualidade de vida, existe um conceito, né? Eu não sou a mais aprofundada nesse conceito, mas é um conceito que pode nos ajudar, profissionais de saúde comuns, né? Generalistas, não sei onde que você está, emergencistas ou generalistas ou da saúde pública, enfim, de onde você estiver. E esse conceito que é lá, então, da gestão de pessoas, de segurança psicológica, ele trata muito da gente, do ambiente de trabalho, como é que o ambiente, se o ambiente de trabalho ele é seguro de forma psicológica, ou seja, as pessoas que trabalham naquele ambiente, as pessoas que frequentam aquele ambiente, elas podem falar abertamente o que elas pensam? Existe uma segurança para que ela consiga expressar as suas ideias, as suas críticas ou sugestões? Existe um espaço seguro, de forma que ela não seja ridicularizada, menosprezada, humilhada, negligenciada, enfim, de forma com que ela possa sentir que existe uma segurança para falar sobre os assuntos dentro daquela empresa? Bom, no mundo corporativo, mais ou menos, é isso que a segurança psicológica tenta fazer com que lideranças e liderados, né, então profissionais que são gestores e também os profissionais mão na massa, vamos dizer assim, né, os trabalhadores muitas vezes em seus locais de trabalho, podem muitas vezes se sentir coagidos em falar determinadas coisas. Então, por exemplo, ele vê que algo naquela empresa não está legal, mas ele não se sente seguro para falar aquilo, com medo de represália, com essa talvez experiência negativa que ele já tenha tido de ter tentado falar outras vezes e não ter sido ouvido. Enfim, existe uma toxicidade psicológica nesse ambiente. E aí, trazendo então para nós profissionais de saúde, sempre que eu vejo um conceito novo, eu falo: como é que eu posso aplicar isso no meu cotidiano e ajudar ainda outros profissionais a aplicar?
Então, existe uma forma da gente disseminar esse conceito da segurança psicológica, o que eu gosto, passei a chamar mais de segurança emocional. É seguro para as pessoas na família poderem falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas ideias. É seguro tirar uma dúvida, ou só o fato daquela pessoa tirar uma dúvida vai gerar no outro tanto desconforto, e a pessoa já sabe que ela nem conversa sobre isso. Então, quando a gente está falando aqui de pessoas em situação de sofrimento extremo, quais locais essa pessoa pode procurar onde ela possa se sentir em segurança emocional? E aí eu quero muito que você me responda nos serviços de saúde. E será que nos nossos serviços de saúde nós estamos promovendo climas e ambientes seguros emocionalmente? Onde as pessoas podem falar sobre as suas emoções, onde as pessoas conseguem explicar o que estão sentindo, quando elas conseguem elaborar e quando elas podem tirar dúvidas a respeito de dilemas que elas tenham, de situações que elas tenham vivido, né, na sua rotina de vida, enfim. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar como um fator de prevenção aos processos autodestrutivos e ao suicídio é a gente ter cada vez mais ambientes seguros emocionalmente. Ou seja, se um paciente procurar hoje você, enfermeiro, fonoaudiólogo, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, nos grupos, nos mais diversos atendimentos que vocês realizam nos territórios e nos seus ambientes de saúde, essa pessoa se sentirá segura, conseguirá se sentir segura para falar sobre o que de fato está acontecendo com ela? Eu me lembro de uma situação em que eu estava com um grupo de profissionais de fisioterapia numa pós-graduação, e depois da minha aula uma delas veio me contar que ela estava fazendo atividades com um casal de idosos, atividades de reabilitação, e um dos idosos estava super constrangido e desconfortável em ter que fazer as atividades junto com o parceiro. E naquele momento, né, o profissional nem entendeu o porquê, né, seu marido e mulher. E aí, depois dela ter me ouvido falar um pouco sobre essa questão da segurança emocional, né, questão da segurança psicológica, ela falou: Lide, talvez, pode ser que ela não se sinta livre e liberta para falar o que ela gostaria de falar se ela está na presença do marido ou da mulher, vice-versa. Estou dando esse exemplo que foi um exemplo real, né? E sim, muitas vezes a gente acha que fator de proteção é qualquer pessoa da família, mas fator de proteção é quem a pessoa diz que é. Então, se a gente percebe num atendimento ou em qualquer cenário que a gente esteja, que alguém deixa a outra pessoa desconfortável, isso não quer dizer que a outra pessoa é malvada, livre de julgamentos, né? Até porque a gente não tem nem tempo para fazer essas avaliações mais profundamente ali naquele momento. Então, pergunta se a pessoa quer ir para um lugar um pouco mais reservado, se você tem 10 minutos, você fala, olha, eu tenho 10 minutos, você quer conversar comigo sobre algo que esteja te incomodando? Ou marcar um próximo agendamento, olha, percebo que hoje você está incomodada, será que você gostaria de marcar um horário só para você? Porque muitas vezes, principalmente profissionais que estão acostumados a lidar com o ambiente familiar, com, né, saúde da família, enfim, a gente é muito acostumado a falar sobre as coisas da saúde, muitas vezes na frente de outras pessoas da família, claro, né, obviamente não por maldade, mas achando que a gente está ali, então, promovendo uma situação familiar, mas muitas vezes a pessoa não se sente segura com aquela outra pessoa que está ali. Então, essa sensibilidade, o simples fato de você perguntar para a pessoa se faz sentido. Eu me lembro muitas vezes, e uma das histórias, assim, eu tenho muitas histórias, eu gosto de usá-las como exemplo, era justamente um casal que eu marcava a consulta dos 2 juntos no mesmo dia, assim, em horários tipo, entrar um, sai outro, sabe, para que eles pudessem entrar juntos na consulta, porque para mim era muito favorável, eu já saber tudo que estava acontecendo na casa de uma forma, assim, mais rápida, mais dinâmica, mas depois de um determinado tempo eu fui percebendo, né, acompanhando de forma longitudinal as pessoas, principalmente na estratégia de saúde da família, que aqui uma das pessoas dessa dupla, né, desse casal, não estava mais confortável em me falar as coisas, então ela começava a não me contar.
eu perguntava e respondia, sabe, com monossílabos, né? Que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? Que perguntas que eu devo fazer para que essa pessoa consiga falar? Então, na verdade, não são somente as perguntas, claro, elas são importantes e eu falo sobre isso lá no meu curso mais ampliado, mas é importante a gente saber o ambiente que a gente está proporcionando para aquela pessoa. Então, ela se sente segura emocionalmente para falar comigo naquele momento, ou com qualquer profissional com você, para ela contar o que de fato está acontecendo. E aí, né, percebendo que isso estava acontecendo, marquei uma consulta separada para ela, dizendo que era consulta de saúde da mulher, então que ele não precisava vir, porque percebi que tinha um ambiente ali. E foi, como dizer assim, né, batata no vocabulário popular, que ela tinha muitas questões que ela gostaria de dizer, de falar, mas que ela não se sentia à vontade de falar na frente do parceiro. Então, percebam que pequenas ações, né, podem ser fatores de proteção. Quando as pessoas não se sentem seguras emocionalmente ou seguras psicologicamente, tudo aquilo que está causando sofrimento, ele ganha uma dimensão muito maior. Quando a pessoa pode aliviar aquilo, quando ela pode colocar para fora de uma maneira, com um profissional ouvindo, ainda que pode e deveria, né, a partir dali, dar orientações que possam ajudar a pessoa, né, eu falei do benefício, da não maleficência, né, então quando a gente não sabe o que falar, pelo menos o dano a gente não pode causar. Então se a gente conseguir, orientar, se a gente conseguir dar outros caminhos, se a gente conseguir abrir para outras possibilidades que façam sentido para essa pessoa, isso é um fator de proteção. Aí talvez você fale: "Lide, mas eu nunca pensei nisso, eu faço isso no meu cotidiano". Que bom que você faz, mas talvez a gente nunca tenha tido isso de uma forma consciente e institucionalizada. Então, o que eu, né, gosto de levar sempre para os profissionais e para as empresas e para as instituições onde eu vou, é que as ações elas precisam ser institucionais. Então, promover um ambiente com segurança psicológica ou segurança emocional, onde os pacientes possam estar livres para falar, para conversar ou para tirar dúvidas ou para questionar o que quer que seja com o profissional de saúde, isso é fundamental. E aí tem uma outra coisinha, um outro detalhe, né? São várias coisas, mas desse vídeo eu escolhi falar sobre eles, sobre essas coisas. Muitas vezes no seu serviço de saúde, não sei como tem funcionado aí, mas é uma abrição de portas, né? Então você está com um paciente, vem alguém que, quero pegar uma coisa que eu esqueci, principalmente quem trabalha com equipe, cujo local, o ambiente onde ficam armazenados os materiais das equipes é no consultório. Então, você está lá no consultório, alguém bate e entra, alguém bate. Essas interrupções fazem com que a pessoa não se sinta segura emocionalmente. Ela não sabe quem é a próxima pessoa que vai entrar. Ela não sabe se tem alguém ali que vai entrar e que vai ouvir o que ela está falando, e nem se ela vai gostar de contar o que ela está contando para uma pessoa que chega, né? Então, é importante que, para criar esse ambiente de segurança emocional, a gente se atente a pequenas ações, como, por exemplo, trancar a porta. Colocar um papelzinho atrás dizendo paciente em atendimento, parece bobagem, mas isso torna o nosso atendimento muito mais, um ambiente de muito maior segurança para o paciente. Não só para as questões, né, relacionadas àquilo que a gente aprende, né, da privacidade do paciente, se ele estiver exposto, se a gente for examinar, mas isso é algo que a gente já está consciente. Então, se você vai examinar, você tranca a porta. Mas se você está fazendo uma consulta que naquele momento não tem um exame físico, ou você não está examinando, a gente esquece. Então, esse roteirinho de hoje é para que a gente se lembre que a segurança emocional ela é tão importante quanto qualquer outra atividade que a gente for fazer. E criar esse clima, né, de segurança emocional, psicológica, é tão importante quanto qualquer outra atividade que a gente for fazer com os nossos pacientes. E aí, dentro da segurança emocional, por que ela é tão importante? Porque ela faz parte, eu gosto de ensinar isso, eu ensino e eu desde que eu aprendi, eu falei, eu preciso levar isso todas as vezes que eu estiver com outros profissionais de saúde, que são as necessidades humanas básicas. Então, a necessidade humana básica de estar seguro é o que nós precisamos ter consciência para todos os atendimentos que a gente for fazer, desde da grávida, o bebê, o adolescente,
né? Quantas e quantas vezes a gente fica naquela dúvida, né? O adolescente, eu atendo sozinho, eu atendo com a mãe, eu atendo o adolescente, depois eu atendo a mãe, eu marco a mãe, não marco a mãe. Então, não estou querendo de ensinar para você como é que você vai fazer os seus atendimentos e conduzir, né, essa coordenação do seu cuidado. Mas eu quero que você tenha consciente que a segurança emocional ela é fundamental. Então, questionar o adolescente se ele quer ser atendido sozinho, conversar com a família para dizer, olha, ele pode conversar comigo primeiro, depois eu converso com vocês, ou hoje a conversa é com ele, se precisar eu converso com vocês, enfim. Porque nós temos uma prática, né, porque a gente é meio brasileirado, enfim, de que a gente tenha sempre, né, de que o responsável esteja. E pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode sim ser atendido por um profissional. É claro que se você for fazer um exame físico, algo que é mais invasivo, é bom que você tenha uma figura junto com esse adolescente, com essa criança, enfim, para que ele também se sinta seguro, né, de outras formas, não só emocionalmente, seguro fisicamente, enfim, tem algumas coisas que são prudências, né, mas eu estou dizendo aqui para que a gente tenha consciência dessas pequenas autorizações que vão tornar o ambiente seguro, né, que vão criar esse ambiente de segurança. E, para além do nosso próprio atendimento, né, daquilo que nós profissionais vamos fazer dentro dos nossos serviços de saúde, o quanto que a gente pode ajudar as famílias a também criar um ambiente de segurança emocional. Em muitas situações, alguns adolescentes me falam assim, Lídia, eu nem conversei com os meus pais, porque se eu falar, já vai virar um furdunço, vou dizer a palavra que eu ouço bastante, né? Vai virar um furdunço, vai gerar uma briga, mesmo só se eu pensar em falar, quando eu penso em falar, eu já sei que aquilo vai gerar um desconforto tão grande que eu não falo. Então, veja, se a gente quer ter ações de prevenção ao comportamento autodestrutivo e de prevenção ao suicídio, o quanto nós podemos ensinar pais e mães a terem comportamentos seguros dentro de casa. Então, me lembro de algumas pessoas que eu atendi, de várias situações diferentes, mas muitas me falavam assim: olha, lá em casa a gente não conversa sobre nada, nada que é aspecto mais emocional, porque a gente não consegue falar abertamente sobre nada. É sempre usando algum tipo de ironia, ou alguma piadinha, ou a gente ter a rotulagem, né, das pessoas, esse aqui é o chorão, esse aqui é o fortão, esse aqui é o não sei o quê, esse aqui, e a gente vai criando um ambiente de toxicidade emocional, onde as pessoas não podem falar o que sentem, onde as pessoas não se sentem confortáveis em fazer perguntas. Olha isso, se a gente tem adolescentes aí nas famílias que vocês atendem, que apresentam já algum sofrimento, é importante a gente conversar com os pais sobre essa questão da segurança emocional. É seguro? Existe algum assunto que te deixa tão desconfortável para falar com seu filho que você prefere não falar? Que assunto é esse? Vamos atrás, vamos ajudar, vamos buscar. Hoje a gente tem tanta informação, só que a gente não tem muitas vezes a consciência do que é necessário. Então, pode ser que por valores, por princípios, por acreditar em diversas coisas diferentes, né? De gerações até, entre pais e filhos, muitos pais não consigam abrir esse canal da comunicação e da segurança emocional. Então, é papel de quem acompanha, é papel nosso, mesmo que você não seja psicólogo, mesmo que você não seja psiquiatra, porque você é o profissional que aquela pessoa está acessando agora. Então, no alívio do sofrimento, na prevenção aos processos autodestrutivos, dar consciência aos pais, né? Falar para eles em algum momento o quão importante é que eles consigam criar esse ambiente, e isso vai acontecendo de maneira gradual, né? Então, hoje, pergunta para o filho como é que você se sente. Às vezes eu atendo mães de adolescentes, pais também, mas mais mães, né? E elas me falam assim: eu não sei o que falar, não sei nem o que perguntar. E aí, muitas vezes, a pergunta aqui fala: o que que você perguntou? Como é que você pergunta normalmente? E a pergunta é: o que está acontecendo? E aí, o adolescente responde: não sei. Porque elaborar em palavras aquilo que é sentimento não é uma atividade que nós estejamos acostumados, né? Principalmente se isso não foi algo habitual ao longo do desenvolvimento.
Então, eu sempre oriento, e você também pode usar essa orientação, se ela fizer sentido para você, a seguinte pergunta: o que você está sentindo? Tenta traduzir para mim o que você está sentindo. E adolescente, por uma questão biológica, sente muito no corpo. Então começa a sentir dores difusas, não sabe explicar exatamente onde é que dói, não sabe demonstrar. E aí vem, né, muitas questões relacionadas aos processos autodestrutivos do alívio da dor. Já que na dor emocional a gente não consegue acessar, vamos ter uma dor física para que ela consiga transpassar a dor emocional. Então, eu preciso sentir, né, que eu estou aqui, estou vivo, e provocar essa dor aqui, ela me causa um alívio, que é momentâneo, que não é uma forma, vamos dizer assim, ecológica. E quando eu digo ecológica, é que faz bem para todos, né, para si própria, para o ambiente e para o coletivo, porque é assim que a pessoa tem aprendido. Então, o simples fato de você usar outras estratégias, né? Me explica, se você tivesse 5 anos, como é que você me explicaria isso? Me explica como se eu tivesse 5 anos. Eu gosto muito dessa frase que vem de um filme, se eu não me engano, do Tom Hanks, um filme já bem antigo, em que ele tinha alguma coisa lá com um advogado e tal, e o advogado falava para ele, né? Eu tinha umas coisas complexas, e ele falava assim: ó, me explica como se eu fosse um menino de 9 anos. Aí na próxima cena, me explica como se eu fosse um menino de 6 anos. Então, se a gente passar a aceitar que a gente tem só 6 anos, né? Quando a gente está falando da vida do outro, que a gente não tem o conhecimento sobre a vida do outro, olha, isso que você sente, me explica como se eu tivesse 6 anos. Ou, se você tivesse 6 anos, como é que você explicaria isso? Você quebra um pouco essa como posso dizer? Essa forma como que a gente acha que a gente tem que ser assertivo em tudo que a gente falar. Não, mas como é que eu posso falar uma coisa dessa, né? É é tão, vamos dizer assim, primário. Como é que eu posso dizer para a pessoa, nossa, eu tenho vários títulos, dizer, olha, como se eu tivesse 6 anos, me explica que eu preciso entender. Eu não estou conseguindo entender com a idade que eu tenho, né? Mas se eu tivesse 6 anos, como é que você me explicaria isso? Então, você sabe, abaixar um pouco essa expectativa de que você tem todo o conhecimento, de que você tem que saber tudo, né? Baixa um pouco, né? Respira, porque para a gente lidar com o outro, a gente tem que estar em sintonia, né? Eu falei sobre isso aqui em outro vídeo. A gente tem que auscultar o ritmo. E quando eu entro em sintonia com a pessoa, eu posso, então, criar esse ambiente seguro, criar essa segurança emocional e psicológica no meu ambiente de trabalho e ajudar outras famílias a também criar esse ambiente ou minimamente ter consciência de que isso é importante. Então, é muito comum, por exemplo, questões relacionadas à puberdade não serem conversadas. Ninguém fala, simplesmente ela acontece aí, é isso aí, o que você precisa, enfim. Hoje tem algumas coisas que já são possíveis para algumas famílias, mas para outras ainda não. Então é importante que nós, profissionais de saúde, tenhamos consciência dessa segurança emocional. Em relacionamentos, muitas vezes também, né, entre homem e mulher, mulher, enfim, relacionamentos afetivos, é comum também, embora a gente possa achar que não, que desejos, sonhos, ah, construções, enfim, elas não sejam compartilhadas. Embora a gente compartilhe o mundo físico, né, a gente compartilhe né, fisicamente com a outra pessoa o nosso ambiente, a gente não compartilha o nosso ambiente emocional. Então, um fator de proteção é estratégias e ações que possam possibilitar a expressão dos sentimentos e das emoções sem julgamentos, né, num ambiente que possa acolher aquilo que vier e validar o que a pessoa está trazendo, para que a gente possa de fato oferecer outras ações daí. Lembrando que eu sempre falo, nós seres humanos somos seres multidimensionais. E para a gente acolher e cuidar, a gente tem que olhar para aquela pessoa de forma integral, com todas as suas dimensões. Dimensão biológica, física, dimensão mental, dimensão emocional, dimensão espiritual, dimensão social, dimensão ambiental, financeira, enfim, em todas as dimensões.
E talvez você fale, nossa, Lid, mas que difícil. A gente faz isso todos os dias. Só que a gente passou a olhar objetivamente para dados, né, para exame físico, para dados, para exames, né, que eu consiga. Nossa, deixa eu pegar esse exame aqui, deixa eu avaliar, deixa eu ver os parâmetros e a referência. E muitas vezes na referência, para as referências emocionais, para o conhecimento que eu posso. Como é que eu classifico um sofrimento? Como é que eu posso ajudar melhor essa pessoa? Então, existem sim ferramentas e formas que a gente pode acolher e cuidar das pessoas em sofrimento de formas conscientes e com ferramentas, sim. E é isso que eu ensino nesse curso mais ampliado, que já fiz diversas vezes no mundo presencial e agora trazendo para o online para que a gente consiga ter cada vez mais guardiões da vida por onde as pessoas procurarem atendimento. Então, não necessariamente a pessoa busca um primeiro atendimento psicológico. Pode ser que ela precise e a gente vai ser esse canal para que ela consiga acessar. Mas quando ela procurar você, que não é um profissional especificamente da saúde mental, que vai conseguir fazer um processo terapêutico quando ele for necessário, que essa pessoa consiga se sentir cuidada e acolhida. Então, essa é a minha missão. E se esses conteúdos fazem sentido para você, compartilha também com algum colega que possa receber, que também possa ser beneficiado, porque como eu falei aqui e repito, minha missão é que nós, profissionais de saúde, sejamos guardiões da vida de janeiro a dezembro. E curte, segue e compartilha com alguém para que mais conhecimentos possam chegar em mais pessoas e, é claro, desde que façam sentido para vocês. Então, por hoje, o vídeo é esse. Espero poder ter compartilhado e espero vocês aí no meu canal. Até mais.